Eu acho que o governo Lula, exemplo do que fez nos últimos 14 anos, está acelerando o processo de quebrar o Brasil. Nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS/PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido com o que aconteceu em 2015, 2016. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública. Nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais. Então, há um esforço muito grande, né, do Partido dos Trabalhadores de passar limpo e limpar literalmente as suas digitais que foram colocadas de uma maneira muito forte na história do Brasil, de corrupção, de malversação de recursos públicos, de má administração, de desvio e aparelhamento da máquina pública. Pessoal, esses jornalistas do Roda Viva pensaram que ia entrevistar um bobo, que ia cair na narrativa deles. Eles pensaram que o Rogério Marinho era aquele boca aberta, que você joga qualquer coisa e ele agarra e fica alegrezinho, entertidozinho. Quebraram a cara. Vocês vão ver aqui que a Vera Magalhães ela é radicalmente, totalmente contra a anistia ao pessoal do 8 de janeiro. Claro que os baderneiros têm que pagar pelo que fizeram, mas ela vai dizer que a anistia não é coisa de se dar porque eles tentaram invadir os prédios e a narrativa do golpe. Vocês vão ver que eles vão tentar sustentar essa narrativa, mas vão levar uma invertida e vão ser enquadrados na parede e vão ser colocados em um beco sem saída e vão ficar sem ter o que dizer, a ponto de que eles vão fazer cara de paisagem como se dissesse, não foi eu. Quero deixar essa entrevista aqui para vocês conferir uma boa entrevista com o Rogério Marinho. Mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O que está acontecendo no Brasil hoje, claramente, é o que se denomina de revisionismo histórico, né? Se você observar o que aconteceu em várias sociedades no mundo inteiro, aqui não é diferente, a história é escrita pelos vencedores. Então, há um esforço muito grande, né, do Partido dos Trabalhadores de passar limpo e limpar literalmente as suas digitais que foram colocadas de uma maneira muito forte na história do Brasil, de corrupção, de malversação de recursos públicos, de má administração, de desvio e aparelhamento da máquina pública. E, infelizmente, nós estamos vendo uma certa sintonia com o Supremo Tribunal Federal nesse aspecto. Veja que nós estamos falando aí de uma operação que foi a Lava Jato, né, que foi anulada por suspeita de conluio entre procuradores e juízes em função de uma interceptação ilegal, provas ilegais, né? Então, a partir daí, você pôs por terra todo um arcabouço de provas, de confissões, de devolução de recursos. E, infelizmente, o que está acontecendo agora é esse processo acelerado de querer se reescrever a história e fazer de conta que o Partido dos Trabalhadores não assaltou o Brasil, né? Não fez o que fez na história recente. Aliás, essa falta de isenção se caracteriza na fala do ministro Alexandre de Moraes, que na entrevista que deu agora no dia 4 de janeiro, ele afirma que toda a trama que foi falada, foi colocada no dia de 8 de janeiro, ou seja, que antecedeu o próprio dia 8 de janeiro, foi para matá-lo, assassiná-lo e pendurá-lo em praça pública. Qual é o processo judiciário, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, que pode ter isenção, que pode ter equilíbrio, se o julgador é vítima do processo? Nós estamos vivendo num processo de disfuncionalidade. Esse é o nosso incômodo. Nós não estamos entrando aqui no mérito se fulano ou beltrano tem culpa. Nós estamos falando do devido processo legal, da imparcialidade, do princípio do juiz natural, que não vem sendo respeitado, infelizmente, pelo STF através do ministro Alexandre de Moraes. O senhor tem falado muito de normalidade democrática, do que o senhor considera excessos do ministro Alexandre de Moraes? Na verdade, nós vivemos no Brasil um estado de exceção, ou seja, uma excepcionalidade, desde março de 2019, quando foi aberto de ofício o inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar o fake news, que deveria ser uma situação circunstancial e episódica, e foi banalizado e já lá se vão quase 5 anos. Então, nós estamos verificando que, em nome da democracia, a democracia vem sendo ultrapassada. O que eu tenho discutido, o que eu tenho denunciado, o que nos tem incomodado, não é o mérito dos processos. Ninguém está acima da lei.
nem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos eles podem e devem ser investigados, inclusive eu. O que nós propugnamos é que isso aconteça dentro da Constituição, dentro do ordenamento jurídico, dentro do Estado de Direito. E o que nós estamos vendo é que a excepcionalização e a banalização, sem entrar no mérito das discussões, isso tem sido uma constante. Claramente, o que aconteceu do Carlos Jordi para cá é uma pesca probatória. E até agora, o que nós vemos é que aquelas pessoas que foram presas, né, no gramado lá do Congresso Nacional, que todos nós repudiamos a depredação, a barbárie, aliás, a direita, de uma maneira geral, não utiliza esse tipo de método e manifestação ao contrário da esquerda brasileira. A partir daí, nós vemos uma live do Cacai, do advogado Cacai, que goza, né, publicamente de acesso aos ministros do STF, afirmando que 18 parlamentares da oposição vão sofrer algum processo de busca e apreensão por parte do STF. Bom, se isso não é atentado à democracia e tentar calar a oposição, inibir a oposição, eu não sei o que é atentado à democracia. Mas entrando no mérito da ABIN. Eu não posso entrar no mérito da ABIN porque eu não conheço o processo, nem você, ele está em segredo de justiça. O que nós temos acesso no processo da ABIN é uma busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, que na minha opinião é absolutamente indevida da maneira como foi feita, e outra contra a Ramagem. E na do Ramagem, inclusive, tem um fato sério, grave, que tem que ser colocado em evidência para as pessoas começarem a maturar o que está acontecendo no Brasil. É pensado uma parte lá, dita pela Polícia Federal, que diz que haveria uma possibilidade de se colocar, de se imputar ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Gilmar Mendes e a deputados uma relação com o PCC, com o crime organizado. Ora, se o Alexandre de Moraes, na sua petição, que justifica a busca e apreensão do deputado Ramagem, diz que ele pode estar sendo vítima desse processo, qual é a isenção que ele tem de estar conduzindo o processo? Qualquer crime que porventura tenha sido cometido por qualquer autoridade, por qualquer cidadão, por mim, por você, pelo ministro Alexandre de Moraes... Nesse caso seria um crime, né? Qualquer um deve ser investigado, agora da forma adequada, dentro do sistema judiciário que nós temos. Bom, eu pergunto a você, qual é a prerrogativa de foro que permite que o ministro do STF tome conta de um processo dessa forma? Qual é a prerrogativa que ele tem? Ele vai investigar todo mundo? Se há um ilícito, devia estar na primeira instância. Por que Alexandre de Moraes está tomando conta disso? Porque a ABIN Paralela monitorou centenas de autoridades? Por ser um crime relacionado à própria democracia. Qual é a definição do foro daqueles que são investigados pelo STF? Vamos imaginar que o delegado Ramagem é deputado federal. Em 2018, o próprio STF, com um voto vencedor do atual presidente Barroso, definiu que a prerrogativa é estabelecida por atos praticados pelo deputado no exercício do seu mandato após a sua diplomação. Ramagem não era diplomado e nem era diretor da ABIN. O senhor falou de anistia, que o Brasil tem tradição de anistia, que é preciso apaziguar as coisas. O que eu disse e o que eu repito é que o Brasil tem uma tradição de apaziguamento. Desde 1889 para cá, mais de 40 processos de anistia foram implementados no Brasil. A própria presidente Dilma Rousseff só é presidente da República porque foi anistiada. O Brizola e o Miguel Arraes foram governadores de Estado porque foram anistiados. Na verdade, nós estamos vivendo num momento em que quem ganhou não faz gestos no sentido de pacificar o país. Se você observar a palavra que é emitida, os comunicados que são feitos pelo governo federal, notadamente pelo presidente Lula, ele olha tanto pelo retrovisor que o PT claramente é um veículo que tem um retrovisor maior do que o para-brisa, não olha para frente. E o destino de quem conduz o país dessa forma é não olhar a estrada e ter um acidente, bater em alguma coisa no futuro. E nós estamos todos embarcados. Parlamentares, tantos outros cidadãos... um período de volta de uma ditadura com um período em que não houve nenhuma ruptura institucional. Velho, eu estou falando de mais de 40 processos de anistia que aconteceram em momentos distintos do nosso país. Mas foi uma anistia pactuada para voltar mais de 40 processos de anistias que, em nosso momento, se você for levar em consideração a narrativa que foi estabelecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal,
Na palavra emitida pelo Alexandre de Moraes e escrita nas decisões, a política de apaziguamento é ignóbil. Ou seja, ele está falando da tradição republicana. A política de apaziguamento é ignóbil. Ela gera processos como aconteceu com o Chamberlain e o Hitler. Então, ele está dizendo o seguinte, que metade da população brasileira que votou diferente do que votou no atual governo é nazista. Ele não está dizendo isso. A política de apaziguamento é ignóbil e que se você apaziguar, você vai levar no futuro a um processo de nazismo ou de coisa parecida ao nazismo. Mas quem invadiu o Congresso querendo mudar o resultado de uma eleição estava fazendo algum tipo de apaziguamento? Eu estava em 2017 quando a Praça dos Três Poderes foi invadida violentamente por milhares de manifestantes de esquerda que quebraram e depredaram prédios públicos. Eles não foram condenados a 17 anos de prisão. Nem se disse que eles queriam tomar o governo. Como é que se toma o governo num domingo, com mulheres, com crianças, com velhos? É evidente que houve uma baderna, é evidente que isso tem que ser coibido, mas é evidente também que nós temos que partir para uma pacificação. Nós vamos manter esse crime de beligerância? Bom, acho que quem começou a beligerância não foi o Alexandre de Moraes. Por que nós estamos discutindo o papel político do STF dentro da democracia brasileira quando o princípio da inércia do judiciário define que ele necessariamente tem que ser provocado, né? Porque os ministros do STF, em via de regra, têm falado a respeito de política, têm falado a respeito de políticas públicas, têm opinado a respeito de decisões parlamentares e, na verdade, têm se tornado centrais nesse processo de discussão política. Então, isso em algum momento tem que ser reparado. Eu acho que o STF tem que voltar a fazer o seu papel, de falar nos autos dos processos. Quem era o alvo da busca e apreensão? Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. É uma coincidência, né? Por que foi cumprido na segunda-feira, no dia seguinte à live, na casa do presidente Bolsonaro? No bom senso e a razoabilidade, não determinava que este ministro que não quer polemizar, que não quer politizar as suas ações, pudesse aguardar uns 2 ou 3 dias para Carlos Bolsonaro estar na casa dele? Essas coisas são organizadas com mais antecedência, né, senador? Não é da noite do domingo para amanhã de segunda. Eu queria muito acreditar nessa casualidade, mas pelo histórico do que ocorreu anteriormente, eu não posso acreditar. Até porque o juiz não é imparcial, né? E quem está dizendo não sou eu, é ele. Ele afirma no dia 4 de janeiro que ele é a vítima de todo o processo. Então, quem é vítima não pode julgar. Gabriel, ele deveria se julgar impedido. Mas o Carlos Vitor, senador, pede orientações quanto a parar tudo no dia em que estavam sendo feitos bloqueios. E qual é a resposta do Carlos Jardim? Qual é a resposta do Carlos Jardim? A resposta dele, beleza, vamos conversar. Ou seja, ele simplesmente sobre parar tudo não é um problema. Ele não respondeu. Você é acessado, meu telefone celular, Lana, é acessado por centenas de pessoas. E você, por educação, também recebeu mensagens desse tipo? Não, todo tipo de mensagem você recebe, de pedido de dinheiro para batizado, de pedido para passar um concurso público. Você recebe todo tipo de pedido de eleitor, de pessoas que têm ligação com você. Então, se você for estabelecer uma conversa com as pessoas, o que você disser, beleza, ou um emoji, né, que chama, um emoji com um dedo para cima, ou peraí que a gente conversa, aí você vai ser interpretado de que forma? Então, a criatividade de quem teve essa interpretação significa que é uma ilação, inclusive a interpretação é que ele era o líder do movimento paredista e o líder do 8 de janeiro. Quer dizer, houve um link aí. Me parece que há uma vontade de estabelecer um nexo com aqueles 1.500 pessoas que estão sendo acusadas, que não tem foro. Não tem foro, e estão sendo acusados e sentenciados como última instância. O governo Lula, apesar de toda a filosofia de gastos do presidente, que muitas vezes gera reação do mercado, vem culpando o Congresso Nacional pelo descontrole das contas públicas, diante de aprovação de medidas como a prorrogação do PERSE, aquele programa emergencial para o setor de eventos, da desoneração da folha. Qual é a sua visão sobre esse embate e a sua expectativa sobre as medidas de aumento de arrecadação nesse semestre? Eu acho que o governo Lula, exemplo do que fez nos últimos 14 anos, está acelerando o processo de quebrar o Brasil. Né? O que eles fizeram em 14 anos, eles aperfeiçoaram e estão fazendo num tempo muito menor. Né? Até porque, desta vez, há uma certa boa vontade em relação ao que está acontecendo no governo. Nós estamos tendo um governo que está muito mais preocupado
em aumentar as receitas, inclusive com receitas não recorrentes, como é o caso do PIS/PASEP, como é o caso do CAD, e as despesas que estão sendo colocadas dentro do orçamento, elas são permanentes. O que vai acontecer no futuro é extremamente previsível. Nós vamos desarrumar as finanças públicas e vamos partir para um processo parecido com o que aconteceu em 2015, 2016. Basta ver o que está acontecendo com a Petrobras, com o aparelhamento da máquina pública, com a questão do conteúdo nacional, com o lançamento do terceiro PAC, que é uma galhofa, uma brincadeira. Como é que o presidente Lula tem a coragem de lançar um PAC rememorando uma política que gerou desperdício de recurso público e corrupção, teve baixa eficácia e baixa eficiência, gerou um cemitério de obras inacabadas. E todo mundo está achando graça e achando bonito. Mas o déficit do ano passado estava dentro do que a PEC da transição aprovou, ou seja, uma PEC aprovada antes mesmo dele tomar posse. O Congresso tem uma certa responsabilidade também? O Congresso aderiu à tese do presidente Lula. Ou não foi Fernando Haddad que propôs a PEC da transição, que aumentou em mais de 200 bilhões as despesas sem a contrapartida de receita. É isso que eu estou dizendo. O Congresso não tem sua responsabilidade? Bem, primeiro, é evidente que aqui eu não estou defendendo o Congresso, estou falando como líder da oposição e eu não estava no Congresso naquela época. Eu estou lhe falando que como líder da oposição e como alguém que está observando a economia, nós estamos vendo a repetição do que aconteceu e o que levou em 2015 a maior catástrofe econômica da história brasileira desde 1948. Vejam que o déficit desse ano foi de 230 bilhões de reais, contra uma expectativa de pouco menos de 100 bi, né? 1% do PIB, deu 12,1%. Então, toda a economia que foi feita em 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, que mesmo com pandemia, mesmo com guerra da Ucrânia, mesmo com Brumadinho, mesmo com uma crise energética que foi a maior de 92 anos de crise de seca, né? Nós tivemos uma diminuição da dívida pública de mais de 2% e um superávit de mais de 54 bilhões de reais. Aí nós vemos agora um aumento, o déficit de 230 bilhões, com o Haddad indo a público dizer uma inverdade. Dizer que isso é culpa do governo anterior, porque 92 bilhões são de precatórios. As pessoas parecem que não fazem conta, e o ministro parece que não tem responsabilidade quando fala. Os 92 bilhões de precatórios do ano passado, tá, são fruto de um aumento exponencial de mais de 60%, que a média histórica era 60 bi, subiu em 22 para 93 ou 94 bilhões de reais, e o orçamento pagou 60 bilhões, remanesceu 32 bilhões por causa da PEC do precatório, que inclusive o PT votou favorável no Senado da República. Então sobrou de 22, 32 bilhões. O governo federal atual fez uma petição ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu a anuência para pagar fora do parâmetro fiscal 92 bilhões. Pagou 32 de 2022, 32 de 23 do governo do PT e mais 30 de 24 do governo do PT. Não, então, mas esse foi o escalonamento feito na PEC. Pagou, o que o Haddad está dizendo, Vera, e vamos ser claros aqui, porque a população está nos ouvindo, que o Haddad está dizendo que 92 bilhões é em função do governo passado, são 32 bilhões. Ele está dizendo que esses 92 bilhões foram jogados para frente pela PEC dos precatórios. Ele não explicou isso não, Vera. Ele afirmou o seguinte, textualmente, abre aspas, nós estamos pagando 92 bilhões aqui do governo passado. A questão das políticas públicas estão sendo implementadas, inclusive na contramão do que nós acreditamos e defendemos. Lembre-se que há um cálculo aqui, há um número aqui que precisa ser colocado de forma clara para a população brasileira. Nós saímos de 14,5% a 15% de investimento em relação ao PIB em 2017, final de 2016, e chegamos ao final de 2022 com quase 19%. Ou seja, nós temos 1 trilhão e 900 bilhões de reais, ou um pouco menos, em 2022, de investimento, principalmente privado, com pouquíssimo investimento público. Isso gerou um acréscimo vigoroso no nosso mercado de trabalho, isso gerou um aumento da produtividade do Brasil, melhoria do PIB, isso melhorou a economia como um todo. Chegou um governo que acha o seguinte, que investimento privado não é tão bom como investimento público. Então, nós temos hoje um governo que ataca a privatização ou a capitalização da Eletrobras, inclusive com ação no Supremo Tribunal Federal. Dá um péssimo recado para quem quer investir no Brasil. Nós temos um governo que quer intervir em empresas privadas como a Vale e como a Eletrobras, o que mostra que a interveniência ou a intervenção, desculpe, na máquina pública está no DNA do PT. Nós temos um governo que ataca os marcos regulatórios, como a questão das ferrovias e do saneamento. Nós temos um governo que quer rever a reforma previdenciária e trabalhista. Nós temos um governo que é contra a autonomia do Banco Central. Ou seja, todas as referências que permitiram a melhoria da nossa nota no ranking
para permitir investimento no Brasil. Nós vemos esse ano, no terceiro trimestre, que são os dados que estão disponíveis de 2023, comparado com 2022, um decréscimo de pelo menos 2 pontos percentuais nesse nível de investimento. Então, nós aumentamos o investimento público e caímos violentamente no privado. Por quê? Falta de previsibilidade, segurança jurídica, regras claras, e ninguém hoje consegue fazer uma engenharia tributária, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro. Eu estou falando de mais de 200 bilhões de reais que deixaram de ser investidos no Brasil. Eu quero lembrar a você que dentro do governo do presidente Bolsonaro, que eu servi com muito orgulho, tá? Acho que tive a oportunidade de servir ao meu país e isso me honrou extraordinariamente. Eu convivi com o ministro Paulo Guedes e ele, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores e melhores economistas que o Brasil tem. E implementou políticas públicas tão eficientes que permitiram os números que eu acabei de exemplificar anteriormente. Se dentro de um governo você tem a área fim, que quer gastar, e você tem quem está sentado no cofre, e os dois são amigos, demita um dos dois. É evidente que tem que haver questionamento dentro do governo. E a nossa briga, o único senão, o único questionamento que eu faço é o fato dele ter sido exposto para o público. Você não viu da minha parte nenhuma fala a respeito do que aconteceu internamente do governo. Você ouvia do ministro Paulo Guedes, que é um cara excelente, é um grande administrador, mas é mercurial. Ele tinha um temperamento diferente do meu. Por exemplo, está acontecendo na Europa agora um movimento praticamente unânime em 8 ou 10 países diferentes de bloqueio das cidades, de contestação violenta das políticas que estão sendo implementadas, inclusive em relação à questão do meio ambiente. Eu não estou vendo divulgação nos grandes jornais brasileiros, mas a gente está vendo isso na internet. Nós estamos vendo um problema que está acontecendo no Texas e em outros estados ali da fronteira com o México, de praticamente uma perspectiva de guerra civil, né, de declaração de contraposição do Estado do Texas contra a decisão do Suprema Corte dos Estados Unidos na questão da proteção das fronteiras. Eu não vejo repercussão na grande mídia, mas vejo na internet. Então, a liberdade da informação, a maneira como ela chega a todos nós, você se perdeu o monopólio da informação e isso realmente incomoda muita gente. Nós estamos dispostos a conversar, a buscarmos uma forma de regulamentarmos de uma forma eficaz as redes sociais, sem que haja essa perspectiva de um controle de um órgão que vai definir o que é verdade e o que não é. Eu fui relator da reforma trabalhista. Eu passei um ano chegando no meu estado com a comissão de recepção de 150 a 200 pessoas no aeroporto. A minha casa foi cercada 6 ou 7 vezes, inclusive uma vez com quase 10 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. Meu prédio foi pichado de cima a baixo. Eu tive que pagar a limpeza do prédio. Eu era atacado nas redes sociais. Sabe por quê, Lana? Porque eu era um político e tive uma posição. Então, eu estava pagando um preço. Na hora que eu me sentia injuriado ou caluniado, eu bloqueava ou entrava com o processo. Porque a legislação me ampara para isso. Certo. Agora, não dá para a gente imaginar que existem seres do Olimpo que não podem ser atacados ou criticados. Quem tem posição política pode e deve ser contraditado. Agora, é evidente com civilidade. Quem aumentar essa gradação, ou se expuser, ou tiver um excesso, está aí a legislação para puni-los. Tarcísio de Freitas, que diz que não quer ser candidato em 26 ao Planalto, né? Tarcísio tem muita convicção do que ele representa, do que ele é, de onde ele chegou, da maneira como ele chegou a ser governador do estado de São Paulo, né? Da gratidão que ele tem ao presidente Bolsonaro, a oportunidade que ele teve de ser ministro de Estado, de servir ao Brasil. Então, não tenho dúvida nenhuma que ele, em 2026, vai marchar do nosso lado. Agora, é evidente que o PT tem uma enorme vontade de contar com um quadro como o dele, porque Lula, ao longo de 30 anos, não conseguiu, ao contrário de Bolsonaro, fazer liderança, né? Ele é como aquele mandacaru, ele sobe, ele cresce, mas não nasce nada em volta. A forma como Lula se comporta é muito previsível, né? Ele é aquele ator midiático, né? Ao mesmo tempo em que ele lança impropérios de uma forma, da outra ele lança afagos, né? Aliás, todas as impropriedades que ele fala são relativizadas como deslizes, né? O Bolsonaro está muito tranquilo em relação a Tarcísio, né? Eles conversam sempre. Eu acho que quando tem uma relação política com alguém em que qualquer dificuldade ou qualquer incompreensão você tem uma conversa imediata, as coisas ficam absolutamente resolvidas. Agora, se você tem uma desconfiança de alguém e deixa essa desconfiança agraçar, crescer, isso pode gerar realmente um processo ruim, senador, que não é o caso de Tarcísio com Bolsonaro. Se você continuar falando de Bolsonaro como o grande adversário de Lula?
Bom, Ricardo, o Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral pelos motivos, inclusive, que para nós parecem absolutamente frágeis. Por isso que ele, inclusive, impetrou a ação, não transitou em julgado ainda, tá? Nós vamos aguardar a decisão final do Judiciário. Né? Se você quiser fazer uma comparação, Dilma, afastada do governo, né? Ela reúne embaixadores de 170 países e denuncia que havia um golpe no país, em curso contra ela. Né? E ela foi julgada, impeachmentada, e o presidente do STF, na época, que presidiu o seu julgamento, que é o Ricardo Lewandowski, preservou seus direitos políticos. Que, por coincidência, é o mesmo que, há 2 meses antes de terminar, né, o seu mandato no STF, deu uma decisão monocrática permitindo que houvesse uma fragilização da administração e governabilidade das empresas estatais, né, permitindo o aparelhamento da máquina pública. Né? Mas, e é o mesmo, inclusive, Supremo, que hoje é o ministro da Justiça. Olha que coisa, não, uma coincidência, né? Mas o fato é que o presidente Bolsonaro, ele vai continuar, sim, candidato, ele é a maior liderança da direita, né? E caso a Justiça, ao final, transitar de julgado, entenda que ele não pode ser candidato, aí nós vamos nos debruçar sobre outra alternativa. Agora, a direita tem, é evidente, isso é público e notório, lideranças expressivas de caráter nacional. Tem carisma, mas perdeu, e aí? Olha, Thaís, às vezes as pessoas que você elege a democracia tem isso, né? Você nem sempre elege o melhor candidato, você elege aquele que eventualmente representa naquela oportunidade um contraponto. Às vezes você não vota, né, pelo melhor, você vota por aquele que você tem menos temor, aquele que você acredita que vai se contrapor, que você de alguma forma não acredita que deva continuar. Se você for fazer uma disputa de carisma, desculpa, Thaís, se a gente botar os dois na Avenida Paulista, eu sei que um vai ser aplaudido, o outro vai ter dificuldade de andar. E o que vai ter dificuldade é Lula. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando o passo a passo de como você fazer. Não tem nada de enrolada não, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. Não trabalho com isso, é um trabalho sério. Agora você tem que estudar e aplicar. Não é coisa de que você assiste hoje e amanhã está faturando. Nada disso. Depende de você, depende do seu esforço. É uma aula totalmente gratuita te ensinando o caminho e o passo a passo para você faturar aqui na internet. Se você quiser mudar a sua realidade, se você quiser implementar um novo negócio na sua vida para você trabalhar na sua casa usando o seu celular, clica no link no primeiro comentário fixado. Tenho certeza que você não vai se arrepender e tenho certeza que você vai ter resultados. Agora, esses resultados dependem de você. Clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula que é totalmente gratuita. Pessoal, o Rogério Marinho simplesmente ele deu uma aula. É um homem muito atualizado, um cara fenomenal. Para mim, na minha opinião, um dos melhores senadores que nós temos hoje no Senado Federal. Porque quando nós vem fazer a comparação de quem são os senadores da República, o nome deles, a maioria são uma vergonha. Primeiro porque a maioria deles tem um rabo preso. Não tem moral, não tem capacidade, nem tem coragem de enquadrar o ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem coragem de assinar o impeachment, com raras exceções, Cleitinho Damares, o Girão e vários outros, Magno Malta. E aí está o senador Rogério Marinho, que representa muito bem a direita, é um grande aliado do Bolsonaro. Você viu aí que nessa entrevista, se teve uma das coisas que deixa indignado, é o seguinte, que a Vera Magalhães, ela é uma lulista, petista, esquerdista, nós sabemos disso, mas a Vera Magalhães, ela segura a narrativa de que não pode se dar anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Claro, com certeza, eu sou dessa tese de que quem fez a baderna deve se pagar, não diante do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, mas no foro adequado, que deveria ser num juiz ali de primeira instância, que são pessoas que não têm foro privilegiado, essas que depredaram o palácio lá e os ministérios lá. Então, é aquela coisa, eles sustentam a narrativa de que essas pessoas quiseram dar um golpe, são vândalos, não sei o quê, e eles queriam tomar o poder. Que conversa, ninguém foi pego com arma na mão, sabe? Tinha senhoras, tinha crianças, tinha todo tipo de pessoa. Eu acredito a tese que tinha pessoas infiltradas com a intenção. Eu acredito nessa tese. Eu não acredito que ali estava uma situação em que as pessoas disseram do nada, vamos invadir isso aí, vamos quebrar tudo.
Não acredito nessa tese, não. Acredito que pessoas infiltradas tomaram a frente e aí as pessoas, não sei, mas levadas como massa de manobra, disseram, vamos todo mundo invadir, né? Mas muitas pessoas foram presas de forma inocente. Você vê aquele caso da Débora, 14 anos, isso é brincadeira, né? 14 anos, qual é o bandido perigoso que pegou 14 anos e está preso em prisão fechada? Não tem nenhum. Mas nós sabemos que o Alexandre de Moraes, ele está mantendo essas pessoas presas porque ele tem que sustentar a tese de que de fato houve uma trama golpista por Bolsonaro, o grande mentor que até estava nos Estados Unidos. Não tem como casar uma trama de golpe. Quem ia tomar o poder naquele dia com o presidente dos Estados Unidos? Ele ia vir tomar por telepatia? Ele ia vir se teletransportar para chegar aqui em 1 minuto e aí deu certo o golpe, invadiram tudo, pronto, vou me teletransportar para aí agora e vou assumir a cadeira da presidência. Foi isso que ele ia fazer? Não tinha mais as Forças Armadas no seu comando, não tinha mais nada, porque o presidente que estava atuando já era o presidente Lula. Aí eles vêm com essa narrativa de que o Alexandre de Moraes, o Alckmin e o Lula, os três iam serem, né, iam serem tirados da face da terra e o Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes disse em uma entrevista na Folha, se eu não me engano, que iam pendurar ele em praça pública. É coisa de filme, é coisa de cinema, mas foi exatamente isso, né? É claro que dentro do exército ali tinha uns generais ali, um ou outro comandante que tinha a cabeça meio virada, mas eu não acredito nessa hipótese de que Bolsonaro ia dar um golpe. Não, isso não cabe, não tem cabimento um negócio desse. Então, e o que nós estamos vendo até agora, o fato é uma perseguição política, é um motivo de vingança de Alexandre de Moraes. Ele não tem a mínima competência para estar julgando isso. Por quê? Porque ele foi vítima. Como ele pode ser vítima, ele pode ser acusador, promotor, ele pode ser advogado, juiz, ele é quem julga, quem condena, é quem faz tudo. Não existe isso. Se ele é vítima, ele tem que se afastar do caso. Então, não há imparcialidade, não tem a mínima condição de uma pessoa como ele tomar a frente de um caso desse. Mas nós estamos no Brasil se pode ser de tudo hoje em dia, né? Infelizmente, no Brasil, a pessoa que foi presa, condenada em 3 instâncias, com provas robustas que mostraram que ele participou, né, do Petrolão, Mensalão, tudo isso, pessoas disseram, não, nós roubamos, devolveram o dinheiro, tantas provas. Mas um juiz do Supremo Tribunal Federal disse, não, você não era, o Sérgio Moro não tinha competência para julgar você. Então anulou tudo, anulou todas as provas, todas as pessoas que foram presas pela Lava Jato foi tudo para casa, tiveram seus direitos políticos devolvidos e 2026 alguns deles vão disputar vão disputar um cargo para quem sabe ser um deputado, vereador, prefeito, sei lá o quê. É só no Brasil que um negócio desse acontece, né, pessoal? Infelizmente, essa é a triste realidade aqui no nosso Brasil. E nós sabemos que a intenção de verdade é tirar Bolsonaro do jogo político para que em 2026 ele não dispute a presidência da República ou qualquer representante que venha no nome dele não ganhe também. Mas, do jeito que as coisas estão, nós não podemos aturar, né? Temos que mudar a realidade e fazer um Senado forte para também tirar ministros que estão agindo de forma ilegal aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.